dentro procura paz, vencer tempestades, plantar calmaria, desafios da vida, de noite, de dia, comandar o barco com coração, mover o leme na intuição, ajudar seja como for, cada instante tem seu valor, bem navegar nessa vida, nesse mar. Vem sentir pra saber, vem amar, vem viver a emoção, o calor de estar entre irmãos. Vem sentir pra saber, vem sonhar, vem querer um mundo de paz, um mundo de união. Mestre Jesus, neste momento, elevo o meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos, Mestre Jesus, amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Bom dia, amados irmãos, bom dia, queridos. Que bom estarmos novamente aqui reunidos no Grupo Espírita Francisco Xavier virtual, né? Porque nós estamos fazendo o nosso trabalho como se estivéssemos no nosso grupo e sempre assistido por essa corrente espiritual do nosso grupo espírita, por esses mentores amigos, por todas as entidades de luz que dirigem esse trabalho da evangelização. Que nós possamos sempre lembrar que Cristo é o nosso condutor, né? Vamos então abrir o Evangelho, só uma palhinha, né? Então, no capítulo 17, sede perfeitos. Esse tema já mais que uma vez, não é, tem vindo para nós, que é o dever. É o item 7, instruções dos espíritos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração.
Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer com relação ao bem. Infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem entende amar o dever não porque preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, meus queridos, o dever moral, a gente sabe muito bem que é ele que norteia os princípios da nossa doutrina espírita, da nossa doutrina sagrada. Esse dever é que também norteia todas as lições do Mestre Jesus que estão no nosso Evangelho. E esse dever, como diz aqui esse texto do Lázaro, ele não é fácil nem difícil, ele tem que ser cumprido. Nós temos que saber sempre que, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus, que amando a Deus é que nós vamos poder discernir o que é bem e o que é mal. E dessa forma nós não temos muitas escolhas, porque Deus nos deu, através das palavras do seu Filho Jesus, o norte para que a gente procure ir aos poucos, doutrinando o nosso espírito, botando limites, esses limites tão necessários que a gente sabe, mas às vezes a gente não aceita. Esse limite que nós temos que dar para as nossas crianças, desde o berço, porque as crianças todos acham lindo, bonitinho, todas aquelas peripécias que fazem, e tudo dizem sim, e tudo aplaudem, e não colocam nada de limite nesse espírito que está ao nosso cargo, e ao qual nós temos que dar contas quando nós chegarmos lá no plano espiritual. O que fizemos com as nossas crianças, com os nossos jovens, aqueles que passaram pelo nosso caminho. E é essas crianças e esses jovens aos quais agora nós vamos entrar nos seus lares e com eles
trocar essas lições de amor, de verdade, tudo tão belo. E é também assim que nós vamos procurar a cada dia mostrar qual é o papel da evangelização. Trazer o evangelho do Cristo nos nossos corações, para que o nosso dever moral esteja claro sempre que as situações estiverem postas. Nós saberemos como agir, como fazer. E tratar com amor não significa não dar limites. Muitas vezes o não é muito mais amor que qualquer sim. Então, tenhamos presente que é isso que nós vamos passar primeiro para o nosso espírito, que ainda é tão rebelde, né? Ainda precisa de tantos limites, de tanto esclarecimento, de tantas lições que temos, e o amor é a principal. A gente só fala do amor. Em todos os nossos encontros falamos de amor, porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Foi isso que Jesus veio nos dizer. Que só o amor é que vai nos trazer, né, a calma para o nosso espírito, para a nossa alma, às vezes tão conturbada. Então vamos sempre direcionar o nosso foco para o amor a Deus, ao próximo, a nós mesmos e a tudo que nos cerca. Que sejamos sempre dignos dessa missão que o Pai nos proporcionou de sermos evangelizadores, primeiro de nós mesmos e depois dos nossos queridos evangelizandos. Que sejamos sempre um grupo coeso nesse sentido. Que sejamos também cumpridores do dever, do respeito aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de jornada, não só da jornada do trabalho espiritual, mas da jornada diária das nossas vidas. Que cumpramos o nosso dever, que nós nos comprometemos de ser os arautos da palavra de Jesus, mas para a gente levar a palavra, a gente tem que vivê-la primeiro. Então vamos viver esse evangelho do Cristo, que está tão presente nas nossas vidas e que nós já abraçamos essa missão tão grandiosa, tão maravilhosa, que tanto esclarecimento nos traz. Que sejamos realmente, Pai, os teus arautos em toda parte, mas que agora, hoje, no dia de hoje, mais uma vez possamos estar nos lares com muito amor, muito acolhimento, que possamos ouvir os nossos jovens, que possamos ouvir as nossas crianças, os nossos bebês, as nossas futuras mamães, todos aqueles que foram agraciados ao dizer sim a esse nosso trabalho tão maravilhoso, tão grandioso da evangelização. Que todos tenhamos, como sempre, um ótimo dia de trabalho. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de sermos melhores. Que assim seja.